Muito bom dia mais uma vez a todos vocês, bem-vindos a mais um encontro da Madrugada com Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Iniciando mais uma jornada da Madrugada com Deus, você sabe, esse grupo existe há 3 anos, com o propósito de estarmos reunidos buscando a chuva serôdia, a promessa da chuva serôdia. E é sempre um privilégio, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, começando mais uma jornada, hoje, sexta-feira, né? 19 de maio, já passamos da metade do mês, já temos aí mais alguns dias para encerrar o mês de maio, isso significa, Angélica, que nós estamos mais próximos da Chapada. Chapada Diamantina nos espera em janeiro do ano que vem, se assim Deus permitir. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa jornada de hoje. Eu quero convidar você, Angélica, para fazer essa oração inicial. Pode ser? Pode sim. Fique à Vamos vontade. orar. Querido Deus, amado Pai, como é bom, Senhor Deus, acordar na Tua santa presença. E a gente se sente convidado pelo Senhor, meu Pai. Muito obrigada. Nesse momento, Senhor Deus, queremos suplicar ao Senhor a nossa razão de estarmos aqui, que é a restauração do nosso ser, da nossa alma, para recebermos, querido Deus, o Espírito Santo, a chuva serôdia, Pai, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Cada membro tem esse propósito aqui. Suplicamos ao Senhor que nos ajude, Pai Santo, a receber do Senhor esse presente, para que nós possamos realmente fazer a Tua vontade, Pai, para que nós possamos ser vasos de honra em Tuas mãos, como precisamos ser, como desejamos ser. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, amiga. Deus continue te abençoando, viu? Amém. Está em Camaçari ou está em Salvador? Estou em Camaçari. Pronto. Maravilha. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Esse aqui é o meu sonho, que nós vamos cantar agora. Eu creio que também é o seu sonho como cristão. Uma cidade de ouro e cristal. Vamos louvar o Senhor. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. Lá não haverá fome ou sede, ninguém venha esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra
gloriosa eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar de olhos, como Ele imortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. É para lá que nós estamos indo, irmãos, para essa cidade linda, maravilhosa. Eu amo esse louvor, meu irmão. Eu não consigo, às vezes eu fico, meus olhos se enchem de lágrimas, irmão, quando eu fico imaginando essa cidade, um lugar maravilhoso que Deus tem preparado. Jamais passou na mente nem no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você precisa estar lá, nós precisamos estar lá. Pela graça de Deus, nós estaremos lá em nome de Jesus, nessa cidade linda e maravilhosa. Muito bem, retornamos, né? Depois de 10 minutinhos aí em sala simultânea. Angélica, está me ouvindo? Fala aí alguma coisa. Tu me ouves? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Muito bem. Que bom, viu? Muito feliz por ter rever alguns amigos que alguns dias não aparecem por aqui, né? Sejam bem-vindos. É sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui com vocês. Começando mais uma madrugada, né? Já passamos pelos momentos de oração e agora vamos estudar um pouquinho. Nós estamos fazendo o nosso Reavivados por Sua Palavra e hoje nós temos a grata sensação, um salmo pequeno, mas muito rico, viu, irmãos? Eu não sei se você chegou a já fazer o Reavivado hoje, é o Salmo 13. É um salmo bem pequenininho. Por enquanto ainda estamos nos salmos pequenos, vai chegar o momento que nós vamos encontrar salmos um pouco maior, com lições muito importantes. Pastor Robson, meu irmão, muito bom dia, o senhor me ouve? Pronto, Mário. Sim, estou ouvindo, Mário. Ok, bem-vindo, pastor, mais uma vez. O senhor deve Tamo ter junto. visto aí, né? A Javone está por aqui, a Zilma já está falando, né? Temos aqui também nosso irmão Ademir, que está aqui Louvado seja Deus. Além desse som, Javane é assim, ingrata, ela some, deixa a gente aqui com saudade, não aparece, não dá, Pastor, não fale isso. não dá o ar da graça dela. Ô, pastor. Pronto. Mas que bom que eu estou aqui, né? Sempre É bom te ver, verdade, Javane. Muito é bom. verdade. É bom tê-la aqui Muito bom. conosco. Louvado Amém. seja Um abraço a Deus. todos. Abraço, Cida. Abraço, Robson, que estava em oração. Estarei em oração Você é por você. sempre bem-vinda. Obrigada, pastor. Obrigada. Nas suas orações, queridos, ore pela nossa irmã Maria José Miranda, né? A mão dela foi apertada na porta de um carro e ela está sentindo muitas dores. Também ore, queridos, está presente a filha da nossa irmã Marlene, lá do Rio de Janeiro. A Mariane é a filha da irmã Marlene, né? Acho que é isso mesmo, a filha da irmã Marlene. Nas suas orações, intercedam em favor da nossa irmã Maria José Miranda e a filha da irmã Marlene, a sobrinha de Daci, Mariane. Ok? Muito bem, gente. Vocês devem ter feito o ano bíblico, né? O Reavivados, por sua palavra.
E hoje vamos falar sobre esse salmo, Salmo 13. Eu já estou aqui com a minha Bíblia em mãos. Eu acho que você também já deve estar com a sua aí. Eu faço que nem o pastor Robson. Eu agora posso dizer, pastor, que eu tenho várias Bíblias. Posso tirar onda. A mais recente preciosidade, a Bíblia Andrews, que eu ganhei no meu aniversário. Muito bonita, muito bonita. De couro, cheira a couro. Gente, eu não vou botar aqui porque eu sempre vou sentir cheiro. Mas pense numa Bíblia linda. Salmo 13, oração da fé. Pastor Robson, quem é o autor desse salmo? É Davi mesmo, né? Tá aí Davi, Salmo de Davi, exatamente. Ele começa A fazendo maioria dos uma salmos pergunta. são de Davi, né? A Oi? maioria, a maioria dos salmos são de Davi, São de né? Davi, exatamente. Moisés, Asaf, Gedutum, Salomão, É, tem vários aí que escreveram salmos, mas esse também, como a maioria deles, o senhor falou, o Salmo 13 é o Salmo de Davi. Ele começa fazendo uma pergunta. Você que nos acompanha, queridos, se quiser dar a sua participação, levante a mão, tá bom? Que nós vamos estar liberando aqui o áudio para você participar. Davi começa com uma pergunta, um questionamento, né, pastor? Até quando, Senhor? exato. Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O que está acontecendo com Davi aqui, pastor? Foi que houve para ele É, chegar Davi, a ponto? é aquela história, eu acho que todo mundo já passou. Olha a irmã Zilma aí tirando onda também, Mário. Olha a Zilma tirando onda. A carinha dela, tirando onda. Não é só você não, né, Olha Zilma? aí, Hein, Zilma? rapaz. Não é só Mário não, né, Zilma? Já que é para Tá fazer pensando que é só ele, né, exposição, Zilma? aqui, Zima, ó, linda, maravilhosa. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Interessante aqui porque isso é o que eu creio que todo mundo, de certa forma, já fez esse mesmo questionamento com o Senhor, né? Quando você ora por uma coisa e ela não acontece, né? Quando você está sofrendo um mal, né? Eu já fiz essa pergunta para Deus, né? Até quando, Senhor? De vez em quando eu faço. Até hoje, de vez em quando, não tem muito tempo que eu fiz essa pergunta, né? Diante de uma situação que a gente vem passando, a gente vem orando e ela não se resolve, né? A gente ora e não acontece nada. E eu de vez em quando digo, mas Senhor, até quando? Até quando essa situação vai ficar assim? Até É, quando eu vou ficar esperando? Não é? Até quando? A gente fica, quando você está passando por algum sofrimento, por alguma dor, por alguma situação complicada, a gente fica perguntando a Deus, né? E é o caso de Davi aqui. Davi sendo perseguido pelos seus inimigos e orando por livramento, né? Ele ele disse: Senhor, até quando o Senhor não vai me ouvir? Até quando o Senhor vai esconder de mim o rosto? Lembrando sempre que quando a Bíblia diz assim, levanta o teu rosto sobre nós, né? O fato de levantar o rosto, essa questão do rosto, significava mostrar favor, né? Significava mostrar favor à pessoa que estava suplicando. Por isso que Davi pergunta, pede, até quando, Senhor, o Senhor se esquecerá de mim? Até quando ocultará de mim o rosto? Até quando o Senhor vai me ignorar? Né? Até quando o Senhor não vai prestar atenção no que eu estou dizendo, não vai mostrar favor à minha súplica, né? A meu clamor. Então, Davi está aqui realmente ele diz até quando estarei relutando dentro da minha alma, até quando vai ter tristeza no meu coração. Então, ele quer que Deus haja. Na verdade, a súplica de Davi é para que Deus tome uma atitude, que Deus faça alguma coisa pela sua situação. Eu acredito que todos nós já passamos por isso, né? Talvez alguns estejam passando agora. É o meu caso. Tem umas situações que eu venho clamando a Deus há muito tempo. Eu digo, Senhor, de vez em quando eu estou lá na roça, eu digo, meu Deus, até quando? Né? eu acho assim, pastor, que se não todos aqui, mas a maioria já deve ter feito questionamentos nessa linha aí para Deus, não é? A gente cansa de ver tanta coisa errada. E a gente fica perguntando, ou até mesmo situações como o senhor acabou de colocar, nossa mesmo. E eu já também, pastor, já fiz esse questionamento. Senhor, até quando isso vai perdurar? Eu já não estou aguentando mais não, viu? Eu estava, viu, Mário? Sim, Angélica, pois não. Eu estava lendo algo
em relação a essa questão, porque Deus, alguém escreveu que Deus ele não quer que a gente ignore nossos sofrimentos. O sofrimento existe, né? Existe. E Deus quer que a gente vá a Ele mesmo, que a gente ore a Ele, que a gente lembre que existe um Deus que cuida de nós. É por isso que Davi, ele tem a pergunta dele para Deus, mas ao mesmo tempo ele reconhece que é em Deus que ele vai encontrar motivo para louvar. Então, quando ele diz no verso 3, atenta para mim, né? Primeiro ele pergunta, até quando, Senhor? É como, será que o Senhor se esqueceu de mim para sempre? Davi estava no limite, provavelmente, do sofrimento. Depois ele diz, atenta para mim, responde-me. Então, Deus ele fica feliz quando você está nessa situação, mas você vai a Ele. Porque no final, depois de orar, depois de se derramar diante de Deus, com certeza o Espírito Santo vai trazer para você uma luz realmente de esperança, não é? Ele vai trazer Verdade. para a gente uma luz de esperança. Então, quando ele diz, atenta para mim, depois ele diz, ilumina meus olhos, né? Então, assim, a gente precisa realmente abrir o coração a Deus. Está doendo? Precisa dizer para Deus. É melhor dizer para Deus do que sair por aí desanimado, se queixando, falando para um e para outro. Precisamos dizer para quem? Para Deus, né? Deus, a gente fala para Ele, o que a gente não deve é sair se lamentando e causando desânimo também às pessoas ao nosso redor, porque até o próprio Davi, né, ele dizia, por que que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer onde está o teu Deus, né? Então a gente vai a Deus, porque da presença de Deus a gente vai sair cheio de esperança. Depois de um momento, o Javani disse que passou 1 hora conversando com Deus. Depois de 1 hora conversando com Deus, é impossível sair desanimado e sem esperança, Com né? certeza. Com certeza, Angélica. E, diferentemente, eu penso assim, que a oração de Davi, ao contrário do que aparenta, né, ser, a oração como é o subtítulo é oração da fé, eu acho que foi uma oração de fé mesmo, viu, Angélica? Uma oração de fé. É aquela coisa mais ou menos assim, até quando o Senhor vai ficar desempregado, porém eu vou continuar confiando no Senhor, É né? no colo de Deus que você tem que ir, mesmo É, jogar, lançar, o que é que a Bíblia diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? É sobre ele que eu preciso lançar a minha ansiedade. Jesus Cristo diz: Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus quer isso. Ele quer o desabafo diante dele. O que a gente não deve é ofender a Deus por nossos lamentos. Mas chorar no colo dele é o melhor colo para chorar, o colo do Pai, né? é verdade. E lembrando também, Angélica, por favor, meu Mário, permita-me falar um pouco, tá? Pode ficar à E lembrando, vontade. e lembrando também que, um exemplo, Davi aqui, ele estava passando pelo momento de sofrimento, né? Uhum. Porque quando a gente lê alguns salmos, a gente vê que Davi ele está cantando, ou seja, ele está passando por um momento de alegria, né? E mesmo momento de alegria, ele está adorando ao Senhor, ele está exaltando. E aqui foi diferente, aqui ele estava triste, ele estava com a alma angustiada, né? Talvez o seu filho ali sendo perseguido, quem sabe lá depois, eu não sei se foi depois da morte do seu filho Amon, quando Absalão matou o próprio irmão, quando Amon estuprou a própria irmã. Enfim, ninguém sabe em que momento foi, né? Se foi depois de tudo isso, todos os desastres que aconteceu na vida de Davi, mas impressionante de tudo que ele está abrindo o coraçãozinho a Deus. E como a Angélica falou, o melhor colo é o colo de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência no qual você estava com algo angustiado, assim, doendo. Eu estava até falando para a Cida no momento de oração. Eu falei, Cida, quando eu recebi um diagnóstico de um médico, quando ele falou para mim, Javani, você está com um nódulo nos seios e pode ser suspeita de câncer, né? Ele já caracterizou lá BIRADS 4, né? Que já é algo característico que já seja um sinalzinho de câncer. Então, para mim foi difícil. Eu fui para o encontro lá em Natal
E teve momentos que eu fiquei triste, fiquei lá na barraca chorando. Aí eu desabafei com Isabel, né? Falei com Fatinha e tal. Então foi um momento difícil, né? Em que eu fiz igual a Davi. Eu falei, Senhor, estou aqui, não escondas de mim o teu rosto, mas faça a tua vontade. Alguns de vocês acompanharam aí o momento da semana de oração com o pastor Gilson, né? Que foi uma bênção. Eu não acompanhei todos os dias, mas eu assisti os sermões depois. Então, o que é que acontece? E no momento em que a gente está sofrendo, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente clama pelo Espírito Santo, é um momento de dor, sim. Mas a gente sente uma esperança, uma paz interior tão grande Amém. que não há sofrimento que venha tirar aquela alegria. Então, o melhor colo é o colo de Jesus. Então, algo que estava doendo no meu coração e eu precisava desabafar, e eu fui até Jesus e eu falei. E quando a gente termina, não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu tenho certeza que sim. E quando você fala, que você chora, que você desabafa, que por fim você sente ali a presença do Espírito Santo, nossa, você sente aquela paz tão grande. Você está com o diagnóstico, talvez, de um câncer, de qualquer. Não, perdão, um exemplo, a gente perdeu o Ritinho aí. Meu Deus, eu estava em caminho do Espírito Santo, estava viajando com meu esposo. Eu não consegui conter as lágrimas, eu chorei, eu falei, Senhor, Ritinha, eu não acredito, Senhor. Meu Deus, aquela menina, aquela mulher tão alegre, aquela mulher aí, lembrei de Ademir, meu Deus, foi algo assim, sabe, que... Então, é nesse momento que Deus quer nos ouvir, né? Deus, ele quer, filho, vem até mim, né? Eu tenho um jugo suave para te dar. Então, precisamos ser sinceros para com Deus. Não que Deus, nesse exato momento, mas que sim, já onde é que está a tua fé? Aqui foi a oração de fé. Por quê? Davi, ele estava falando com Deus, estava perguntando, mas ele já tinha certeza da esperança. Ele já tinha certeza que Deus ia dar a vitória, a recompensa a ele. Então é muito bom, é muito lindo a gente ter alguém para desabafar, e esse alguém é quem? É O Senhor Jesus. Jesus. E é uma coisa que chama atenção, irmãos, mesmo para nós cristãos, não é? Quando a gente passa por momentos difíceis, por mais difícil, por mais pesado, por mais complicado que seja o momento, há uma esperança no coração do cristão, porque ele sabe que aquilo ali não é para sempre, não é? Pode ser que dure meses, anos, mas ele sabe que aquilo vai passar, não é? Então, o cristão Davi, ele tinha essa certeza, como você acabou de falar, quando no verso 5 ele diz: tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Veja, era certeza mesmo, né? Nós estamos acompanhando, vendo aí essa questão do nosso país, não é? A gente está vendo de fato os absurdos que tem acontecido, uma justiça que não existe, e a gente sabe que um dia isso vai acabar. Mas até lá a gente fica indignado, a gente fica chateado, a gente vê tanta coisa errada. A gente não pode fazer muita coisa, a não ser, como a Angélica e Javane falou, correr para o colo do Senhor. Senhor, me aconchega aqui, Senhor, me dê paz, me dê alegria na tua salvação. E nós precisamos continuar olhando para isso, irmãos, a despeito do que possa vir a acontecer na vida de cada um de nós, porque nenhum de nós está livre disso, né, Pastor Robson? Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém está livre de aflições. De... Marinho, deixa eu só concluir, porque para a Cida e para Robson, que estava comigo, eu concluí, né, o meu testemunho. Então, o que é que acontece? Eu não sei, algumas pessoas somente soube aí da madrugada, Mário também soube. Então, foi um momento difícil para mim quando eu estava com suspeita de câncer. Mas eu falei, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Quem me criou foi o Senhor, né? O Senhor não permite um fardo que a gente não possa suportar. Então, fui buscando o Espírito Santo, buscando e me preparando. E, para honra e glória de Deus, tem mais ou menos algumas semanas que fiz a biópsia e estava no hospital fazendo tratamento. No caso, estou sendo acompanhada lá no Hospital da Mulher, aqui em Salvador. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, me prepara para o diagnóstico. Quando chegou na hora, a médica falou, olha, de acordo com a biópsia aqui, o nódulo é benigno, né? E você Amém. e graças a Deus você está livre, né, de passar pelo momento de quimioterapia, rádio, enfim. Mas é, você vai ter que fazer a cirurgia, né, porque é um nódulo palpável e tudo mais. Então, eu louvo a Deus, agradeço a Deus, né, pelo cuidado dele, minha vida.
E se tivesse sido, né, maligno, seria um momento difícil, né? Mas nós temos um Deus que é médico dos médicos. Ó, Cida, gente, Cida tá tão linda, eu nem acreditei. Eu falei, Cida, é tu, Cida. Cabelinho grande. Ela falou, Javane, eu creio que eu tô curada, Javane. Deus é lindo, então precisamos correr para o colo de Jesus, né? É somente Ele. É só Ele que nos entende, é só Ele que tem o melhor, que tem a vitória para cada um de nós. Amém, glória a Deus. Alguém colocou aqui no chat, na verdade, isso não foi divulgado, viu, irmãos? Foi apenas para algumas pessoas. A Javane conversou comigo, né? Chorou muito, essa menina chora demais, mas o Senhor é Deus na vida dela, na nossa vida também, né? Então, continue orando por ela, essa menina linda aí, que o Nelson está dando leitinho todo dia aí, cuidando dela, né? Vocês vão conhecer essa história mais tarde, viu, Jélica? A história do leite que deixava ele para Nelson. Nelson toma leitinho, um homem daquele tamanho tomando leitinho ainda. Mas veja bem, irmãos, avançando aqui para o final, o pastor Robson ficou ali no cantinho, não é? O salmista, ele termina com o verso 6 com uma afirmação: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele começa questionando até quando, Senhor, vou ficar desempregado, até quando, um monte de questionamento, até quando? Mas ele termina dizendo o que nós deveríamos dizer sempre. Mesmo assim, meio a tudo isso, eu vou cantar louvores ao Senhor, porquanto ele me tem feito muito bem. Isso me faz pensar, pois não, pastor Robson? O Mário, chamando a atenção sobre dois aspectos aqui interessantes. Na verdade, quando Davi clama ao Senhor, na verdade ele está numa situação de perseguição pelos inimigos, né? Nós não sabemos se era o caso de Absalão ou um outro, porque Davi teve muitos inimigos. Não sabemos exatamente quando foi escrito esse salmo. Ele foi perseguido por Saul e depois ele foi perseguido também por Absalão, né? Próprio filho. E ele tem uma preocupação, né? Ele diz, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, né? E não se regozijam meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, muitas vezes a gente sofre perseguição e a impressão que a gente tem se o inimigo venceu, porque Davi era um homem independente de Deus, ele era um homem do Senhor. Então, a derrota de Davi seria também uma derrota do Senhor, né? Então, Davi tem essa preocupação também. Aliás, se você olhar o Velho Testamento, você vai encontrar muito isso. A preocupação não só com o caso deles, pessoalmente, como também a honra do Senhor. Os povos dirão, Senhor, o povo vai dizer lá que o Senhor, né, o Senhor foi vencido, como vai ficar o teu nome? Então, há uma preocupação também dos servos de Deus com a honra de Deus em relação a essa questão da vitória. Então, porque naquele tempo, né, quando o inimigo prevalecia, então Deus estava perdendo também, porque era Deus quem estava com eles. E Davi tem essa preocupação também para que os inimigos não se vangloriem, né, diante do sofrimento, da derrota do servo de Deus, né? E como você ia dizendo aí no final, antes de cantar ao Senhor, né, pelo bem que ele tem feito, ele fala uma coisa que é muito importante para nós aqui, nunca esquecermos disso, né? Eles, no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, não que eu tenha algum mérito, não que eu mereça alguma coisa, mas eu confio na tua graça, não é? Na tua bondade, na tua misericórdia, eu me amparo, não em alguma coisa que eu tenha feito ou que eu tenha algum valor, mas eu confio na tua graça, portanto que o meu coração se alegre na tua salvação. Aí eu chamo a atenção de uma coisa, irmãos. Embora muita coisa ruim possa acontecer em nossa vida, nós possamos passar por problemas de perseguição por parte de inimigos, possamos passar por problemas de crise financeira, possamos passar por problemas de crise relacional, seja com esposo, esposa, com família, com filhos, com parentes, familiares, amigos. Ainda que a gente passe crise na saúde, como o caso da irmã Cida, o caso de Javane e de tantos outros, eu também já passo
travo a minha batalha também no campo da saúde física, não é? Então, por mais que você passe por qualquer que seja o problema, você pode estar passando por uma situação muito complicada, mas uma coisa é importante a gente não perder de vista, que é exatamente a alegria da salvação, não é? A alegria da salvação. Então, porque, irmãos, tudo nesta vida vai passar, independente de qualquer coisa, sejam boas ou ruins, tudo aqui vai ter fim. Mas se você está salvo em Jesus, isso é o motivo de alegria. Por quê? Porque esta salvação é para a eternidade, não é? E nós sabemos o que significa estar salvo. Estar salvo significa estar em Cristo para sempre, para viver com Ele uma eternidade sem nenhum dos problemas que possamos ter nesta vida. Então, vale a pena você, como Davi, confiar na graça de Deus, porque esta graça te concede uma salvação que é para a eternidade. É para a eternidade e é só alegria, irmãos. Lá não haverá alegria e tristeza. Aqui no mundo nós temos alegrias e temos tristezas. Nós temos momentos de felicidade, de contentamento, de satisfação e também temos momentos de sofrimento e dor. Mas a eternidade, a salvação que Deus nos promete, não. É um momento, não é um momento, é uma eternidade de felicidade, irmãos. Amém. A alegria ela vai durar para sempre. Não é? A tristeza ela vai ter fim. Não é? Amém. O sofrimento ele vai ter fim. Todas as coisas ruins elas vão ter fim, mas a bondade, a misericórdia, a salvação, a felicidade do cristão ela é eterna. Amém. Ela não vai ter fim. Você vai entrar num período de felicidade para sempre. Por isso que a Bíblia diz que não mais se lembrarão. Então não vamos lembrar do passado, por quê? Porque vai ser tão bom e vai ser por tanto tempo que você vai esquecer o sofrimento que você passou, né? Então Davi, ele exalta essa questão da graça de Deus e da alegria da salvação, né? Então é importante que a gente não perca isso. No Salmo 51, Davi fala sobre isso, né? Que ele não perdesse a alegria, que Deus devolvesse para ele a alegria da salvação. Qual foi a tristeza de Davi? Está perdido por causa do pecado. Mas agora ele pede a Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Porque quando você tem essa certeza de salvação no seu coração, irmão, você pode passar o inferno que Jó passou. Mas você vai se manter firme ali, porque você sabe o que te espera. Não é? Então que a gente nunca perca esta confiança na graça de Deus, porque não é por mérito, não é porque eu sou bom ou porque eu mereço alguma coisa, mas é porque Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu me conceder essa graça, esse presente precioso, essa dádiva maravilhosa. E agora, confiando na graça, eu me apego a esta promessa. Regozije-se o meu coração, alegre-se o meu coração na salvação de Deus. Eu posso passar o que for aqui nessa terra, mas muito em breve o meu Redentor virá, o meu Salvador virá e me levará para uma alegria que será alegria eterna. Essa deve ser a motivação da nossa alegria, da nossa vida, e a gente nunca pode perder esta esperança e esta alegria da salvação. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que maravilha, viu? Então, queridos, pode passar o que for, enfrente o que for preciso. Há uma salvação ali na frente nos aguardando. Você já pode desfrutar dela hoje, como o pastor Robson bem colocou aqui. Nesse mundo nós temos momentos de alegrias e de tristeza, mas lá na frente, muito em breve, só alegria, só felicidade. Então vamos paciência, vamos ter paciência, vamos avançando, não retroceda, não desanime, continue olhando para Jesus, peça como fez o salmista Davi, que devolva a alegria da tua salvação. Você tem dúvida da sua salvação? Jogue fora essa dúvida, queridos. Confie na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Um dia, né, pastor Robson, tem um hino que diz que um dia ele vai esclarecer todas as coisas. Um dia Deus vai esclarecer. E nós vamos encerrar cantando esse louvor. Um dia Deus esclarecerá. Vamos encerrar cantando esse hino e a gente volta para finalizar. Vamos lá.
saberei. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará. Um dia hei de compreender. Amém. Um dia Deus terá respostas a todas as nossas perguntas, inquietações. Até lá, faça como o salmista Davi. Continue crendo na sua bondade, na sua graça, devolvendo em seu coração a alegria da salvação. Um dia nós teremos respostas para algumas coisas, né? O pastor Robson certamente Mário. falou aqui que não teremos resposta para tudo, mas Deus vai nos esclarecer algumas coisas. Pois não, pastor Robson? Ô, Mário, eu acho que se você chegar no céu, você não vai ter mais pergunta. Se você chegar lá, amigo, você não vai ter mais pergunta, não, Vai rapaz. perguntar o que mais, né, Ô, pastor? amigo. Ou quando você chegar no dia daquela maravilha, você vai perguntar o que para Deus? Nada. É verdade. É Perguntar mais verdade. nada, Eu amigo. vou ficar perguntando o Vai quê, né? desfrutar da bênção. Amém, amém. Gostei, pastor. Eu não quero perguntar mais nada, não. Eu quero estar lá. E vai lá, você quer saber de mais nada? Eu estou aqui, cheguei, meu irmão. Ô, Oh, glória. glória. Né, Zilma? Zilma está numa alegria só aí. Gente, que bom, viu? Louvado seja Deus. Lembrando, irmãos, que a partir de amanhã nós teremos a semana de oração da família ID. Então, não estaremos na madrugada com Deus às 4, mas às 5 horas da manhã, durante toda essa semana, com a semana de oração com o pastor Edson Loura, da família ID. O link vai estar no grupo, tanto da família ID, quanto na madrugada com Deus. Chegamos ao final, pastor, de mais uma jornada da madrugada com Deus. Estamos sendo reavivados, dessa vez aos Salmos, né? Hoje foi o Salmo 13, a oração da fé de Davi, agradecendo a esse Deus por tão grande conhecimento. E que o Senhor devolva ao seu coração a alegria da salvação. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, eu quero fazer diferente hoje. Eu quero convidar a Javone para estar conosco em oração. Se você me convida, eu ia passar para ela mesmo. É isso aí, pastor. Javone, obrigado Tem que pela sua aproveitar, presença. rapaz. Essa menina, quando aparece aqui, tem que compartilhar a bênção com a gente. Não é o quê, rapaz? Leva uma década para aparecer por aqui. E quando aparece, não quer fazer nada. Ora, É pois. brincadeira, coisa dessa, rapaz. Javone, muito bom ter você aqui, viu? Uma alegria ver você aqui conosco, a Eu que nossa agradeço. Inacida, todos vocês. Encerre Pois conosco, ela Javone. ela nos priva desse privilégio de ter essa simpatia, essa figura tão doce, tão agradável conosco. Poxa vida, a gente sente uma falta tremenda. Aí é só Nelson, é só para Nelson aí. Ore conosco, Obrigada. Javone. Sim, vamos orar. Oremos. Nosso grandioso Deus, Papaizinho que está no céu, nós queremos te render graças, Senhor, porque somos privilegiados nas primeiras horas da manhã estarmos buscando a tua presença. Obrigado, Papai do Pai. céu, como é bom, Senhor, rever amigos, rever irmãos. O Senhor bem sabe como meu coração se alegra toda vez que eu participo aqui da madrugada, que eu revejo cada irmão lindo, cada Glória a irmã, Deus. Senhor. Meu coração se alegra. Mas imagina esse encontro sendo lá no céu. Amém. Imagina, Deus, Amém. nós revendo amigos, familiares, entes queridos, Senhor, que se foram. Lá no céu vamos rever Ritinha, vamos rever várias pessoas, Senhor, que Verdade. infelizmente descansaram, mas assim como Davi, nós cantaremos, nós exaltaremos, nós exaltamos o teu nome, que é o Deus da nossa salvação. Amém. Papai do céu, obrigada por esse momento que aqui nós tivemos. De uma maneira linda, especial, eu te apresento, Senhor, o teu filho Ademir. O Senhor sabe como está o Abençoe, coraçãozinho Senhor. do teu Conforta. filho, Senhor. Que teu Espírito Santo, dia por dia, continue confortando o coração de teu servo, Senhor. Amém. De uma maneira especial, o seu filho também, Fábio, que aqui foi falado no site, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a paz, dê o conforto a ele, Senhor. Nós sabemos que vamos revê-la, a família sabe que vai rever a Rita lá no céu, mas a saudade fica, sabe, Pai?
E eu te peço que Misericórdia. o Senhor, de uma maneira linda, continue confortando o coração dos familiares da Rita, do Ademir, toda essa família, Pai. Amém. Temos a Amém. esperança, a fé de que o Senhor tem dado a eles força, Senhor, e que é mais uma batalha que os teus filhos irão vencer. Amém. Amém. Papai do céu, continua conosco, continua nos batizando com o teu Espírito Santo. Obrigada por esse privilégio, Senhor, de estarmos na preparação para o teu santo sábado, Senhor. E que Amém. amanhã possamos estar em tua casa, te adorando, exaltando o teu nome, que é o nome todo-poderoso. Amém. Amém. Entra tua paz, Senhor, abençoa pastor Robson, Angélica, Mário, toda a família da madrugada, Senhor, que o nosso tempo é curto, não dá para citar o nome de todos que aqui estão, que todos são especiais aos teus olhos. Obrigada por Verdade. tudo, Senhor. Obrigada por Jesus. Obrigada por esse presente lindo que o Senhor nos deu, que é teu Filho, amado Jesus, que morreu por nós. Obrigada pelo Amém. Espírito Santo. Mas muito obrigada por tudo, Senhor. Dar-nos a tua paz. Nós te Amém. agradecemos não por mérito, Pai, porque não há mérito em nós, mas É o mérito verdade. é no nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final. Deus abençoe um ótimo dia de preparação. Que quando o sol se declinar lá atrás, você já esteja cantando louvores a esse Deus maravilhoso. Um ótimo dia. Amém. A gente se vê amanhã na família ID. Um abraço a todos.